nosso Senhor Jesus. O ponto mais alto do culto da igreja, com certeza, é a celebração festiva, pujante, vívida e alegre da celebração da Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já havia cumprido com todas as demandas da justiça divina. Jesus na cruz satisfez todos os desejos, todas as demandas da justiça divina, cumprindo assim um propósito maior de Deus, o Pai, dando novamente à humanidade a oportunidade de ter acesso ao Criador por meio do único, exclusivo e suficiente sacrifício que fora o sacrifício imaculado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando o nosso Salvador, ele foi ferido, ele foi crucificado no madeiro, aparentemente ele estava apenas sendo condenado Jesus sentiu também uma grande dor em sua alma. Jesus sentiu a dor da traição. E alguns de nós aqui presentes já fomos traídos em algum momento. E aqueles que já foram traídos sabem tanto quanto eu que a dor da traição é uma dor aguda, profunda. Jesus não apenas sentiu a dor da traição, ele sentiu também a dor da ingratidão. E a ingratidão é a mãe de todas as mazelas. Porque o ingrato vira as costas para aquele que lhe estendeu as mãos. O ingrato abaixa a cabeça para aquele que o ajudou a levantar. O ingrato, ele deixa sozinho aquele que esteve com ele nos momentos mais angustiantes. Jesus sentiu a dor da ingratidão. Ele não apenas sentiu a dor da traição e da ingratidão, ele sentiu a dor do escárnio. Ele sentiu a dor da humilhação. E ele foi crucificado. Mas ele ressuscitou. Mas quando ele foi crucificado, os seus discípulos dispersaram. Porque havia uma profecia messiânica em Zacarias,
capítulo 12, que foi ratificada também pelo evangelista Mateus, de que ferindo o pastor, o rebanho se dispersaria. E isto acontece quando Jesus ele é ferido, quando Jesus ele é ferido, não apenas em suas emoções, mas também em seu corpo, o rebanho que estava junto dele se dispersa. Na mentalidade dos discípulos, tudo havia acabado. Na mentalidade dos apóstolos, tudo havia terminado. Na mentalidade daqueles que foram escolhidos pelo jovem Galileu, a saber, Jesus de Nazaré, tudo havia se findado. Mas mesmo ele sendo ferido em suas emoções, em sua carne, ele, através da sua morte, ele venceu a morte, para que em sua morte nós tivéssemos vida. E isto pode ser aparentemente paradoxal, mas Jesus, pela sua morte, ele vence a morte, para que pela sua morte nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E esta dispersão, ela aconteceu porque os discípulos ficaram com medo dos judeus. Nós somos os próximos. Mas aquilo que havia iniciado por Jesus de Nazaré não era apenas um mero movimento. Aquilo que havia se iniciado com Jesus de Nazaré, através da pregação do Evangelho do Reino, era o reino de Deus sendo implantado nos corações. E o reino de Deus sendo implantado nos corações, o trono de Deus sendo entronizado nos corações dos homens, através da mensagem do Evangelho do Reino, faria com que aqueles que receberam esta mensagem não retrocedessem. Mas os discípulos, eles ficaram com medo dos judeus. E quem aqui nunca sentiu medo? Quem de nós nunca sentiu medo? Nós vemos aquela cena pela fé e pelas Escrituras. Eles viram com os olhos abertos. Ele sendo traído, ele sendo julgado, ele sendo escarnecido, ele sendo crucificado, mas eles ainda não tinham tido a oportunidade de ter visto ele ressuscitado. Porque enquanto a obra que ele realizou no Calvário inaugurou a era, a dispensação da graça, a ressurreição é a coroa, o troféu do cristianismo, porque só crucificação, sem ressurreição, não haveria a igreja só está aqui, porque ele foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. Mas os discípulos não sabiam disso. Alguém havia testemunhado que ele vivia. Algumas mulheres disseram que o túmulo estava vazio. E ele por 40 dias, ele vai se manifestar aos seus, conforme Pedro testemunhou na casa de Cornélio. Que Deus o fez não se manifestar a todo o povo, mas somente aos seus. Eles estão com medo dos judeus.
E este medo que eles estavam sentindo dos judeus fez com que eles se escondessem e se trancassem dentro de uma casa. Eles estavam trancafiados dentro de uma casa por causa do medo que eles estavam sentindo. Sabe por quê? Porque o sentimento que reinava, que permeava o coração deles era o seguinte: Jesus continua morto. E como ele está morto, nós não podemos colocar a cara a tapa. Nós devemos nos esconder, porque se ele está morto, a nossa pregação é vã. Se ele está morto, a nossa fé é vazia. Se ele está morto, o nosso culto não tem nenhum sentido. Então vale mais ficar dentro dessa casa, trancafiado, escondido, porque ele está morto. Mas surge uma pergunta esta noite. Medita comigo. O que me faz, Pastor Vanderlei, Santos Obreiros, crer, pensar que Jesus de fato está vivo? A fé? A fé é a base desta convicção. A fé é a certeza desta convicção interna que temos. Mas os discípulos neste primeiro momento, aparentemente, eles estavam incrédulos. E Jesus sabia disso. E como ele é presciente e onisciente, ele não deixa com que os discípulos crescem apenas pela fé de que ele está vivo. Ele resolve fazer algo de diferente. E o que ele faz? Enquanto eles estão trancafiados, Jesus entra dentro daquela casa e se apresenta no meio deles. É como se ele dissesse assim, Pastor Vanderlei: o culto de vocês não será um culto vazio. O culto de vocês não será um culto vazio. Ele aparece visivelmente. Eu estou vivo. 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 E este aparecer de Jesus é a manifestação dele no meio dos discípulos, o que nos leva a crer que Jesus, ele está vivo. A fé é a convicção interna que temos, mas nós experimentamos a manifestação do Cristo vivo em nosso meio. Ele está vivo, por isso ele se manifesta em nosso meio, dizendo: paz seja convosco. Eu sei que a fé te leva a crer que ele está vivo, mas ouça-me, por favor, no nome de Jesus Cristo. Ele se manifesta, e ele se manifesta de tal forma que até o mais incrédulo entre nós, ele consegue perceber, ele consegue sentir. Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio, e nós estamos sentindo a paz, a paz, a paz, a paz dele.
Aleluia. Kanamai Shuribihasi. E quando ele se manifesta e expressa, ele libera: paz seja convosco. O contrário de paz não é guerra. O contrário de paz é desordem. E os discípulos, eles estavam desordenados. E o Cristo vivo se apresenta vivo no meio deles e libera: paz seja convosco. Por que ele libera a paz através da palavra? Porque a palavra dele coloca em ordem aquilo que está desordenado. E ele se apresenta vivo para dizer para nós esta noite: paz seja convosco. Eu estou eu estou colocando em ordem aquilo que está desordenado, diz o Cristo vivo. Aquilo que está desordenado vai ser ordenado pela palavra do Cristo vivo. E se eu estivesse em seu lugar, eu tomaria posse desta palavra, porque ele está dizendo: paz seja convosco. A desordem é extirpada, a desordem é arrancada, a desordem vai embora e dá lugar à paz. Oh, paz maravilhosa. Está tudo desordenado dentro de nós devido às vicissitudes da vida. A paz vem e coloca em ordem aquilo que está fora de ordem dentro de nós. É a paz do Cristo vivo. É a paz do Cristo vivo. É a paz do Cristo vivo. É esta paz que nos enche esta noite. É esta paz que nos impulsiona a continuarmos na mesma lida. É esta paz que nos leva à convicção de que as coisas acontecerão no tempo de Deus. E deixa eu terminar. Paz seja convosco. E Jesus, no meio deles, porque ele chegou, e quando ele chega, o culto muda. Porque não é em todo culto, em muitos lugares, que ele se faz presente. Na igreja que estava em Laodiceia, ele estava para o lado de fora, batendo na porta para entrar. Aquela igreja estava cultuando sem a presença dele. Mas quando ele chega, e ele chega quando o primeiro crente chega, pode ser o mais simples entre nós. Quando o primeiro crente chega aqui neste santuário, o Cristo vivo chega junto com ele. Aí o culto já pode começar. Então ele está ali no meio deles. O culto é outro. O medo dá lugar para a presença do Cristo ressuscitado. E ele olha para eles, e enquanto ele está dizendo paz seja convosco, o versículo 20 diz assim: e dizendo isto o quê? Paz seja convosco.
mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele está ministrando a paz, ele está ministrando a paz, paz seja convosco, e ele está mostrando as feridas, pastor Vanderlei. Vocês conseguem imaginar isso? Ele está dizendo, paz seja convosco. Neste mesmo tempo, ele está mostrando as mãos, ele está mostrando o lado dele. É como se ele dissesse assim: sabe por que a ordem vai voltar no meio de vocês? Por causa desta ferida aqui e por causa destas feridas aqui. E estas feridas nos trouxeram cura. Feridas que nos geraram cura. E o versículo 21, ele continua dizendo: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, porque no culto onde nós temos a presença do Cristo vivo, ele sempre vai dizer outra vez. Ele sempre vai falar outra vez. Ele pode falar outra vez em nosso meio, irmãos? Porque ele está vivo, ele nunca deixará de falar, ele sempre vai falar outra vez. Ele sempre vai falar outra vez. E o que ele está falando aqui? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Da mesma forma, da mesma maneira, vocês irão na mesma obediência que eu vim na mesma obediência, vocês irão na mesma graça que eu vim, vocês irão na mesma submissão que eu vim, vocês irão na mesma palavra que eu vim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós também. Versículo 22, eu encerro: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É como se ele fizesse isso. Recebei o Espírito Santo. Você pode levantar uma das mãos, mantenha ela levantada. Ó Santo Espírito de Deus, o Senhor me mostra aqui corações feridos, corações rancorosos, corações angustiados, corações machucados, corações sangrando. Mas eu lhe peço, Santo Espírito, arranque do nosso meio toda a desordem, arranque de nosso meio tudo aquilo que atrapalhe a manifestação do Senhor. Tire de nós, ó Santo Espírito, toda nódoa, toda escória que atrapalhe a manifestação do Cristo ressuscitado. Igreja do Deus vivo, sinta o soprar do Espírito Santo em nosso meio esta noite. E por onde este vento passar, em nome de Jesus Cristo, coisas extraordinárias estarão acontecendo, não por causa da minha palavra, mas por causa da palavra dele que corre em nosso meio. Igreja do Deus vivo, sinta o soprar do Espírito Santo em nosso meio esta noite. Ele passa aqui.
Lemantu vihasvi. Dei. Queimando vihasvi lebamovas. Eu, Senhor, estou no meio de vós. Que alemã colomon dirvikento vahasvi lebas. Manifesto a minha palavra no meio de vós, para dizer-lhes: um novo tempo chega. Que levasvi, que mandoravasvi, clento vahasvi lemandurbihai. A minha mão entra aqui dentro deste lugar. Ela levará alguns, deixará outros, pois é necessário, pois o novo tempo chega. Que lemai, que lemanto com vasvin te canto vahasvi, lemanturibicanturibicacho fasvi de levarrácia. Não vos assusteis pelas coisas que acontecerão, pois eu, Senhor, estou avisando os meus. Eu, Senhor, venho no meio de vós para dizer-lhes: um novo tempo chega para este ministério. Que levantou, que yashantu vikema hasvi de levarraia. Muitos ficarão surpresos o que a minha mão há de fazer. A minha mão está vindo sobre este ministério. A minha mão está vindo sobre esta igreja. Que ta canto vasvi, lemanto ribicanto vahasvi derevahaya. A minha mão levará, que leva shantu vikenta vahas, que labahasvi derevacanto vahaya. O tempo le shanto bahasvi. O tempo é chegado, meu servo. Que yashantu vihaya. A minha mão lhe trouxe e a minha mão te levará. Que yashantu vasvi bekento vahaya. E todos verão que eu sou o Senhor que falo, cumpro e mostro a todos, para que a minha glória seja elevada entre os homens. Que leva shanto vacanto biha levantur bihaya. E quanto a ti, ficai na brecha. Que leva shanto bicanto vahasvi de bahaya. Pois eu, Senhor, tenho propósito. Buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Descei perante mim, pois eu, Senhor, tenho ainda algo a fazer através da tua vida, meu filho. Que levantu bicandaravahaya. E a minha vontade prevalecerá sobre a tua vida. Le canto vashantu bicandaravahaya. Meu filho, eu, Senhor, falo contigo. Eu tenho te preservado, pois eu tenho ainda uma obra a realizar. Entenda o meu propósito, entenda o meu projeto, que eu ainda tenho a executar através de ti. Receba o meu renovo neste momento. Receba a minha graça neste momento, pois a minha unção te envolve, para que no abrir da tua boca eu venha curar, para que no abrir da tua boca eu venha fazer no meio dos meus. Canto vacham, que mantubi cantaravacham bahaya. Pediste-me um sinal
sinal, eis aqui o sinal. Eu sou o Senhor que te renovo. Eu sou o Senhor que ouvi a tua oração secreta. Nem mesmo a tua companheira ouviu, mas eu ouvi. Ó Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda. Eu me sinto incapaz, mas eu, Senhor, digo para ti: eu te separei, meu filho, eu te levantei para um propósito, e o meu propósito vai ser cumprido. Por isso, esta noite eu deixo a minha paz e a minha graça, assim diz o Senhor. Adorado seja o nome de Jesus. Vamos cantar o Senhor, Milka. Vamos louvar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã, porque o Senhor está presente neste lugar. É noite de festa da gente celebrar o nome de Jesus.